Meus irmãos, que a graça e a bendita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam sobre todos nós. Nós trazemos um abraço da Primeira Igreja Presbiteriana de Caruaru, bem como do Presbitério de Caruaru, para a nossa congregação aqui na cidade de Toritama, rogando que as bênçãos do Senhor estejam sendo manifestadas a cada dia na vida dos irmãos e que na prosperidade do Senhor este trabalho cresça em nome de Jesus. Queridos, eu quero convidá-los para abrir a Escritura no Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 25 até o 33. Lucas 14, de 25 a 33. Assim está escrito na palavra do Senhor. Grandes multidões o acompanhavam e ele, Jesus, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Senhor, nós pedimos que Tua palavra fale conosco pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, de maneira tal que encontre em nosso coração guarida a palavra bendita do Senhor. Nos ajude na exposição da Escritura, por misericórdia ao Teu povo aqui reunido, que o Senhor fale conosco segundo as nossas necessidades e que a Tua palavra, Senhor Deus, encontre, portanto, lugar para frutificar em nosso coração. Em nome do Senhor Jesus, dá-nos ouvidos espirituais para ouvirmos a palavra do Senhor e uma disposição na alma para colocá-la em prática. No nome do Senhor Jesus, amém. Meus amados irmãos, nós abordaremos este texto de Lucas a partir do seguinte título: o preço de ser um discípulo de Jesus. Em 1976, o grupo Elo lançou um LP cujo título era Calmo, Sereno e Tranquilo, uma capa amarela, né? Quem já foi cascaviar alguma coisa sobre este grupo já deve ter visto este LP.
Há uma música que tem por título Seguir a Cristo, e ela expressa um pouco da leitura que fizemos. Diz assim: seguir a Cristo, ó quanto anelo, quanto desejo, ter minha vida a cada dia com o meu Rei, mas quão difícil é obedecê-lo, andar aqui como Ele mesmo quer. Sou fraco, eu sei, tropeço a todo instante, mas mesmo assim confiante estou. Quero seguir-te dentre os poucos que são teus. Ó, não permita que meu coração me engane tanto ao ponto de levar-me a ser mais um na grande multidão. A ênfase desta música, dessa composição, é o desejo de um compromisso com Cristo, que é o tema do texto lido. Jesus está cercado de muita gente e ele exorta as pessoas que faziam parte destas grandes multidões, e a ênfase no plural, grandes multidões, é para dizer que tinha muita gente. Mas o fato de ter muita gente não era o que importava para Cristo. Tanto é que, em meio àquele povo que certamente o cercava, ele faz uma convocação para um compromisso. A multidão acompanhava, é o detalhe que Lucas diz. Acompanhar tem uma ênfase, irmãos, diferente de alguém que está junto, querendo aprender para praticar. Nesta grande multidão havia curiosos, pessoas que devem ter ouvido falar acerca de algum milagre de Jesus. É um novo mestre naquela região, é um novo pregador naquela região, e muita gente foi até ele devido à sua fama. Aqui, Jesus chama a atenção agora para que as pessoas pudessem tomar uma decisão, conscientes de que tal decisão implicava, portanto, neste compromisso. Jesus chama as pessoas à consciência da necessidade de não serem apenas acompanhantes, mas sim discípulos. Nós poderemos entender que boa parte desta multidão não estava com interesses espirituais, e então Cristo coloca exigências para que alguém pudesse ser o seu seguidor, não seguidor como nós temos hoje. O sentido de seguidor aqui de Cristo é de discípulo, não como hoje nós temos em redes sociais, pessoas que nos acompanham para ter curiosidade sobre nós ou nos aplaudir, pessoas que querem entretenimento e a nossa vida termina servindo para isso. Não é esse tipo de seguidor que Cristo quer. Jesus está querendo um seguidor comprometido, cujo nome ele dá a discípulo. E ele vai então dizer que há um preço para ser seu discípulo. 3 vezes, versículos 26, 27 e 33, Cristo enfatiza: não pode ser meu discípulo se não fizer tal coisa. A ênfase, portanto, há exigências para ser um discípulo de Cristo. Cada uma dessas afirmações, nos versículos 26, 27 e 33, se relacionam com uma condição imposta por Jesus para que alguém fosse seu discípulo. Jesus, portanto, estabelece o padrão
ele chama essas pessoas para este compromisso de discipulado. O que é um discípulo? Discípulo é mais do que um acompanhante, é mais do que um seguidor, nesse sentido moderno da palavra. É alguém que está disposto a se comprometer em aprender e colocar em prática os ensinamentos de um mestre, no caso, Jesus. Queridos, as condições são colocadas por Jesus, nós vamos destacá-las, e na sua exortação precisamos nós ter a consciência de que seguir a Cristo há um preço a ser pago, o preço de um compromisso. Qual é o preço de ser um discípulo de Jesus? Primeiro, dedicar um amor especial a Jesus. O versículo 26, se alguém vem a mim, observe a ênfase de Cristo que pode ser colocada nas outras duas. Se alguém vai até Ele e não aborrece a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo de Jesus. Meus amados, a expressão que nós temos em nossa tradução, não aborrece, no original é odiar. Se alguém não odiar, aí você diz, como é isso? Os comentaristas são unânimes em entender que quando Jesus fala neste odiar, aqui ele está usando uma figura de linguagem, uma hipérbole que exagera para destacar o compromisso. Até porque em nenhum outro lugar Cristo ensinou que nós deveríamos odiar. Pelo contrário, ele disse que deveríamos amar até os nossos inimigos. Então, entendendo a partir de um texto paralelo, que é o texto de Mateus, capítulo 10, versículo 33, Mateus colocou a expressão como amar mais, ou seja, aquele que ama alguma coisa mais do que a mim, dizia o Senhor Jesus, esse não pode ser o seu discípulo. Então nós vamos entender este aborrecer não num sentido de fazer raiva aos outros, não é isso. Nós vamos entendê-lo no sentido de amar menos. Jesus exige um amor diferenciado, um amor especial, um amor que precisa ser dedicado a Ele. A ideia é que os discípulos de Jesus deveriam escolher entre ceder às pressões dos vínculos familiares ou escolher a Cristo. A escolha a quem seria leal, se a Cristo ou se as pressões familiares. Meus queridos, o versículo 26, portanto, afirma que deveria ser dedicado a Cristo um amor maior do que a qualquer outra pessoa, inclusive a própria vida. Aquele que ama mais a si mesmo, final do versículo 26, não pode ser meu discípulo. Marcos 10, 28 a 30, ilustra o amor que Jesus falou. Eu queria, se você pudesse abrir, Marcos 10, 28 a 30. Marcos vai falar nos seguintes termos. Marcos 10, 28 a 30. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa,
ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, e aí ele descreve, e o mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos serão últimos, primeiros serão últimos e últimos primeiros. Pedro diz: Senhor, nós fizemos a escolha. Então, no meio daquela nova doutrina, daquele novo pregador, quando Cristo os chamou, deixaram tudo e seguiram a Cristo. Meus amados irmãos, nós precisamos entender que o amor que Cristo requer de cada um de nós é muito mais do que emoção, muito mais do que sentimento. Nós estamos acostumados a pensar sobre o amor numa relação de um homem com a mulher, da mulher com o homem. Quando você ouve a palavra amor, deve sua mente levá-lo a pensar no amor no sentido romântico. Mas amar é muito mais do que uma expressão sentimental. E por que o amor tem que estar firmado sobre outra base que não é o sentimento? Porque o sentimento muda. Hoje você acorda cheio de amor, amanhã você acorda cheio de raiva. Hoje você ama, amanhã você odeia. Hoje você é tomado por um sentimento de algo fervoroso, amanhã já não tem mais este mesmo sentimento. Então, nós precisamos de outra base. Amar, irmãos, é muito mais do que, portanto, uma expressão de sentimento. Amar é uma escolha deliberada por se dedicar a algo ou a alguém. Amar é uma escolha deliberada de se dedicar a algo ou a alguém. Se perguntasse a você, para tentar ilustrar, você ama sua esposa como você a amava no começo? Você pode até dizer: hoje eu amo muito mais. Mas como é que você demonstra esse amor? Certamente não é com bombons todos os dias, flores, mensagens, jantares românticos. O amor é demonstrado nas atitudes de cuidado, respeito, fidelidade, no seu desejo de permanecer com a esposa ou a esposa com o marido, embora você descubra que ele é chato, que ela é ranzinza, sabe? Essas coisas que se descobre depois. Aí você diz: não, mas eu vou ficar com ele, eu vou ficar com ela. Eu vou seguir, e agora que eu já conheço, fica mais fácil lidar, em tese, né? Amor é uma escolha, irmãos. Nesse sentido, o que nos atraiu a Cristo não foi uma paixão que encheu nosso coração romântica, não foi. Não foi um sentimento que nos tomou e de repente você diz: ah, quando eu ouço o nome de Jesus fico todo arrepiado, o coração acelera. Não, isso é coisa de paixão. Você foi tomado certamente pela fé que o levou a acreditar na mensagem e na pessoa de Jesus, e o seu chamado irresistível para a sua vida. Você diz: eu vou me dedicar a Cristo, eu vou seguir a Cristo, eu vou ser discípulo de Cristo. E
Isso está de acordo com a própria definição de Cristo, porque amar a Cristo, irmãos, não é algo abstrato, algo apenas do intelecto, algo da emoção. Amar a Cristo, Ele mesmo vai definir que é algo prático. Amar a Jesus é prático, objetivo, mensurável, visível. Você diz, como é isso? Como é que eu posso ver que meu irmão ama a Cristo? Como as pessoas poderão observar que eu amo a Cristo? Ninguém tem um aparelho para medir a intensidade do meu amor por Jesus ou do seu amor por Cristo. Mas Jesus já definiu que isso pode ser percebido. De que maneira o amor a Cristo é prático, é objetivo, é mensurável e é visível? Jesus definiu isso. João capítulo 14, versículo 15, versículo 21 e versículos 23 e 24, a ênfase de Jesus é: quem me ama, guarda a minha palavra. Quem me ama, me obedece. Quem me ama, anda nos meus mandamentos. Então veja, como é que eu posso demonstrar que amo a Cristo? Seguindo a sua palavra. Não é algo que hoje eu acordo com o coração saltitante dizendo: ah, Jesus, como eu te amo. É algo que Ele quer que nós pratiquemos. O amor a Cristo pode e deve ser praticado. E de que maneira isso é praticado? Por meio da observação e obediência à palavra. Ser discípulo de Jesus, irmãos, é a rendição e submissão a Ele e a sua palavra. Quanto mais eu busco obedecer, mais eu demonstro que amo a Cristo. Quanto mais eu busco me comprometer com a palavra de Cristo, mais eu estou vivenciando esse amor na prática. Talvez você diga, mas eu não posso ter um sentimento que eu perceba que eu amo a Cristo. Pode, isso não é pecado, isso não é errado. Você pode demonstrar, dizer, eu sinto um amor por Jesus, ótimo. Mas isso não pode ficar apenas no campo das emoções, de uma forma subjetiva. Isso tem que ser visto, praticado por cada um de nós. Eu digo isso, irmãos, não afirmando que vocês não amam a Cristo. Eu não trago nenhuma novidade, eu trago apenas uma recordação do texto. Eu não estou duvidando do seu amor por Cristo, eu estou querendo enfatizar a necessidade de você amar mais a Cristo. Eu não estou duvidando do seu amor por Jesus, eu creio que você ama a Cristo, e eu quero estimulá-lo a continuar amando de uma maneira prática no seu dia a dia, e então você poder entender que você tem como demonstrar a sua, ou o seu fervor, o seu amor fervoroso por Jesus. Você tem como demonstrar isto. Todas as vezes que nos assemelhamos mais a Jesus, que nos tornamos mais parecidos com Ele, todas as vezes que nós o imitamos em seus comportamentos, todas as vezes que nós buscamos obedecer, nós estamos fazendo uma declaração de amor a Cristo. O texto fala, irmãos, em aborrecer. Aquele que não aborrece. Aborrecer aqui não é a mesma coisa de causar aborrecimentos a alguém, de encher a paciência de alguém. Talvez você possa até pensar: eu estou me dando bem com a minha família, eu sou crente, as pessoas da minha casa não são crentes, mas nós nos damos bem. As pessoas me respeitam em casa, me dão atenção. Será que eu estou fazendo errado? Porque Jesus disse que eu devo aborrecer. E talvez você entenda que só está sendo discípulo de Jesus se a sua família se levantar contra você, mas não é isso que Cristo está ensinando. Já dissemos, este aborrecer é amar menos.
amar mais a Jesus, amar menos os nossos. Mas esse amar a menos não significa falta de atenção, falta de cuidado, de forma alguma. Não é abandonar os nossos parentes, nossa família. De forma alguma, Cristo está semeando ódio. Está dizendo quem é prioridade. Então, recolocando, vamos dizer assim, a fala: se alguém vem a mim e não me tem como principal acima dos seus vínculos familiares, não pode ser meu discípulo. Mas isso não significa que você tem que ser um crente chato, um crente odioso dos outros. Não! Nossa família é o nosso primeiro campo de ação missionária. Nós precisamos amar os nossos, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho de Jesus. Eu amo até os que me perseguem. Essa perseguição pode vir de casa. Cristo disse isso, que começa dentro de casa. Mas se os seus lhe respeitam na sua fé, se os seus lhe consideram, ame-os mais e mais. Se tem raiva porque você segue a Cristo, não tenha ódio deles. Pelo contrário. O sentido, portanto, para mim, para você, é que devemos colocar Jesus e o seu reino acima de todo e qualquer sentimento, de toda e qualquer perspectiva de prioridade. Nós precisamos colocar Jesus numa posição de destaque em nossa vida, para que outros possam observar nosso testemunho. Mas se você for um crente chato, se você for uma pessoa odiosa dentro da sua família, como você pretende testemunhar de Jesus ali dentro? E que testemunho você está dando? Que testemunho está sendo oferecido de um Jesus que estimula ódio, ou de um Jesus que estimula o amor? Então, entendido, irmãos, que Cristo não está com um discurso de ódio contra os nossos familiares, mas Ele está dizendo que precisa ocupar o centro. Ele tem que ser o destaque. Em segundo lugar, irmãos, qual o preço para ser discípulo de Jesus? O versículo 27 nos fala: disposição para enfrentar os sofrimentos, entendendo que esses sofrimentos vêm por causa de Cristo. Se alguém vem, ou melhor, e qualquer, versículo 27, e qualquer uma pessoa que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. A ideia de cruz, irmãos, para alguns é confusa o entendimento. Talvez uma irmã diga assim: a minha cruz é esse marido que eu tenho. Talvez o marido diga: a cruz que Deus me deu é a mulher. Talvez alguém diga assim: a cruz que Deus me deu é um filho rebelde, é uma sogra importuna, ou um sogro, né? É um patrão difícil, é um vizinho chato. Queridos, nada dessas coisas está perto da verdade, do simbolismo que o texto quer nos apresentar. A expressão tomar a cruz era entendida como um símbolo de morte. A cruz era um instrumento de juízo, julgamento, tortura, humilhação. Os ouvintes de Cristo conheciam o que era a cruz e as implicações da fala de Jesus. O condenado à morte
morte por crucificação, deveria carregar o instrumento de sua própria execução. Cristo levou sua cruz. O que carregava a cruz, ele estava sendo banido da sociedade. A cruz simbolizava rejeição e humilhação. A parábola que Jesus conta, irmãos, sobre a cruz, a ideia de tomar a sua cruz implica em uma consciência de que segui-lo implicava em enfrentar sofrimentos. Ele vai ilustrar isto. Ele diz que cada pessoa que queria não acompanhá-lo, mas segui-lo como seu discípulo, precisava ter consciência de que um preço deveria ser pago. E ele usa uma ilustração. Ele conta acerca de um homem que pretende construir. E ele diz: quem vai construir, primeiro tem que sentar, analisar se tem recurso, para que, começando, não pare e as pessoas passem e fiquem zombando. Ele liga o preço a ser pago com a ponderação. Alguém quer me seguir? Então analise se está disposto a ir até o fim e não parar pelo caminho. Meu querido, Jesus, portanto, estava dizendo aos seus discípulos que segui-lo implicava em um caminho espinhoso, estreito e cheio de perseguições. Hoje em dia há uma versão que diz que seguir a Jesus é para você desfrutar dos benefícios desse mundo. Há igrejas que a Igreja Presbiteriana do Brasil considera como uma seita religiosa, promete riquezas, conquistas materiais, promete uma conta recheada no banco, promete casa de praia, promete ser dono da sua própria empresa, promete isso, aquilo outro, a partir da perspectiva do chamado Evangelho da Prosperidade, dizendo às pessoas que elas deveriam ir para aquelas igrejas, porque lá teriam lucro financeiro. Nestas igrejas, nesse tipo de igreja, não se fala sobre compromisso, não se fala sobre sofrimento, não se fala sobre enfrentar o caminho estreito, o caminho da perseguição. Não. Assim, o sentido de tomar a sua cruz é esvaziado, e as pessoas são iludidas a crerem que seguir a Jesus Cristo é um benefício a mais na vida para estar bem financeiramente neste mundo. Mas Cristo, irmãos, diz que é algo diferente. Se nós temos a consciência de que tomar a cruz é símbolo de humilhação, de perigo, de morte, então isso para nós significa que precisamos, como discípulos de Jesus, ter a consciência que estamos em um mundo caído no pecado e, portanto, um mundo rebelde a Deus e às coisas de Deus,
um mundo que rejeita a mensagem do Evangelho, um mundo que é hostil a esta mensagem, um mundo que persegue aqueles que querem seguir a Cristo. E aí você diz: eu achei que seguir a Jesus era exatamente para melhorar de vida e não para atrair problemas. Mas Cristo nunca prometeu prosperidade de vida para quem o seguisse. Ele promete salvação, perdão de pecados, transformação, regeneração, e Ele garante que enfrentará dificuldades àqueles que o seguirem. Aqueles que servem a Cristo serão odiados pelo mundo e precisam estar conscientes disso. O chamado de Jesus, portanto, irmãos, não é para ter folga. O chamado de Jesus era para ter compromisso. A vida do crente, portanto, não é uma convocação ao bem-estar emocional. A convocação, irmãos, é para a comunhão com Deus, e isso implica em ganhar o inimigo, o mundo. Assim como discípulos de Jesus, não devemos estranhar se o mundo nos odeia. Cristo disse: odiaram a mim, ou seja, a Ele primeiro, também odiarão vocês. Neste mundo, portanto, precisamos ter a consciência de que enfrentaremos oposição de todos os lados, por causa de Jesus, e devemos ter a coragem de enfrentar tais coisas, porque sofrimento, irmãos, segundo o Evangelho, faz parte da vida de um discípulo de Cristo. Não podemos esperar as glórias deste mundo, podemos esperar suas ameaças. A pergunta é: estamos dispostos a sofrer por causa de Cristo? Se eu tenho que levar a minha cruz, se eu tenho que levar esse símbolo de morte, se eu tenho que a cada dia assumir o compromisso de que estou correndo o risco de enfrentar a fúria do mundo por causa de Cristo, mas eu sigo amando a Cristo, desejando servi-lo, apesar das situações que a própria Escritura afirma que enfrentaremos. Ser discípulo de Jesus, portanto, implica neste compromisso de enfrentar o sofrimento por causa dele. E isso precisa ser muito bem ponderado, para que ninguém se sinta enganado. Quando alguém diz assim: aceite a Jesus, né, numa linguagem popular, aceite a Jesus, porque todos os problemas da sua vida serão resolvidos. Você já deve ter ouvido isso em algum lugar. Se você ouviu isso em algum momento da sua vida, e aí você foi até Cristo, e depois descobriu que os seus problemas não acabaram, você ganhou novos. Alguém enganou. Esse alguém foi aquele pregador, não foi Cristo. O que a Escritura nos garante, irmãos, é que a cada dia nós temos a misericórdia, a providência, o socorro divino para nos sustentar, para nos capacitar ao enfrentamento das lutas por causa do Evangelho de Cristo. Temos segurança de que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora das tribulações. Portanto, não temeremos. Esse é o chamado de Cristo. Por fim, irmãos, qual o preço para ser discípulo de Cristo? Versículo 33. Coragem para renunciar aos valores deste mundo. Cristo apresenta mais uma parábola. Versículos 31 e 32, a parábola agora de um rei que recebe uma ameaça: seremos atacados,
e o outro rei vem com 20.000, meu exército só dispõe de 10, o que é que eu faço? Eu vou enfrentar, a proporção é 2 soldados inimigos para 1 meu, nós vamos perder. Eu vou à luta ou eu procuro paz? Irmãos, essa parábola fala sobre renúncia. O rei tem que abrir mão de alguma coisa. O rei, este rei, cujo exército é menor, ele precisa ceder. O rei que não tem a capacidade de enfrentamento, pois o adversário é mais forte do que ele, precisa se humilhar, precisa renunciar à sua própria condição de rei, precisa se submeter a ser servo do mais forte, se ele quiser viver e manter vivo seu povo. O rei precisa abrir mão de sua posição, de seu status, de sua fama, de tudo que caracteriza ser rei. O rei deveria renunciar ao seu poder, à sua autoridade, a tudo quanto possuía, para a preservação da sua vida e da vida do seu povo. Cristo liga imediatamente dizendo: assim pois, então veja, como aquele rei precisa se humilhar e abrir mão, assim também todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem. Imagine você, rei de Toritama, tudo girando em torno de você, você é quem manda e desmanda. Mas o rei de Santa Cruz do Capibaribe diz: eu quero anexar Toritama aos meus domínios. E então vem com toda a carga. O que fazer? Você diz: não, aqui nós seremos servos seus. É uma atitude de humilhação, é uma atitude de abrir mão. Meu querido, Jesus aplica esta parábola à vida espiritual. Assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Renunciar a tudo quanto tem implica em se render, em se submeter, em se entregar. Eu queria destacar 2 exemplos, um negativo e um positivo. O negativo é o jovem chamado de jovem rico, Mateus capítulo 19, 16 a 30. Ele chega para Jesus cheio de si mesmo: mestre, o que eu preciso fazer para te seguir? Cristo diz: qual é a sua vida espiritual? Como é a sua prática espiritual? Eu sou um fiel fervoroso, eu cumpro todos os mandamentos. Ok, então agora você venda tudo que você tem, dê aos pobres, então você me segue. Assim você vai ter o acesso à vida eterna que você deseja. Diz a Escritura que ele ficou triste, porque era um homem que possuía muitos bens, virou as costas e foi embora. Não renunciou a tudo quanto possuía. E o que é que ele possuía? Ele possuía orgulho, ele possuía presunção, ele possuía autossuficiência, ele possuía um sentimento de que já dava conta de tudo. Talvez ele foi a Cristo apenas para pensar o seguinte: será que ainda me falta alguma coisa? E aí descobriu que na verdade faltava tudo. O Deus daquele homem era sua riqueza. Ele queria a vida eterna, apegado à vida material. Veja, Jesus em nenhum lugar diz que você não pode ter bens. Em nenhum lugar Jesus exige daqueles que se convertem que entreguem tudo. Aqui no exemplo do jovem foi pontual. Jesus foi na ferida, Jesus foi no ídolo do coração daquele homem. Jesus foi cirúrgico em dizer: seu problema é um só,
você é uma pessoa extremamente apegada aos bens que possui. Você não quer abrir mão para ser meu seguidor, você quer vida eterna com todas as benesses deste mundo. Em nenhum lugar na Bíblia você encontra dizendo que é proibido alguém ser próspero. Não. Você encontra na Bíblia dizendo: não ponham o coração de vocês na riqueza que vocês possuem. O que vocês têm não garante muita coisa, e não garante nada para o pós-morte. A Escritura alerta para que os bens não se tornem um fim em si mesmo e domine o coração da pessoa. Só para nós entendermos que Jesus não está exigindo que você venda seu carro, venda sua casa, acabe com a sua fonte de trabalho e vá viver pedindo esmolas. Não. Agora vamos a um exemplo positivo. O apóstolo Paulo. Paulo vai falar aos Filipenses no capítulo 3, versículos de 4 a 11, a sua experiência. Quando ele estava justificando que se alguém poderia reivindicar uma vida reta e justa para ganhar a salvação, ele diz: eu seria essa pessoa, porque eu possuía todas as qualidades, humanamente falando, para ser uma pessoa salva. Eu era judeu, e judeu de sangue puro. Eu era cumpridor da lei, eu era zeloso, eu buscava uma vida de santidade tal que, se tinha alguém que merecesse, seria eu, dizia Paulo. Ele diz: mas quando eu fui encontrado por Cristo, quando meus olhos se abriram, quando eu conheci a Cristo, eu considerei tudo que possuía como refúgio, eu considerei tudo isso como nada, eu abri mão de tudo isso. Eu não invocava, Paulo dizendo, eu não invoquei para mim o fato de ser judeu, de ser um zeloso da lei, de ser um cumpridor, de ser isso, de ser aquilo. Estas coisas não estavam mais me dando a autossuficiência. Eu percebi que nada disso me garantia, por isso eu abri mão de querer conquistar minha salvação e me entregar àquele que me conquistou, para ser achado nele, Jesus Cristo, para que eu consiga o acesso à vida eterna por meio dele. É nesse sentido, irmãos, que o Senhor diz: portanto, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem. E aí nós poderíamos pensar aqui nas pessoas que têm a sua religião como a sua base de salvação, se considerando como um bom crente zeloso, achando que isto é que lhe qualifica. Mas nós precisamos renunciar. Renunciar aqui, irmãos, é submeter-se tão somente a Cristo, é abrir mão também de tudo que nos liga a este mundo, é não querer amar mais a este mundo do que a Cristo e a vida eterna, é abrir mão da nossa autossuficiência, do nosso orgulho pessoal, é abrir mão talvez de alguma posição social. O reverendo Jonas Madureira, ele diz que, falando sobre discipulado, ele diz que o discipulado não é tanto sobre como ganhar, mas sobre como perder. Porque quando nós entendemos que Cristo diz: renuncia a tudo, se anule, se coloque por trás de Cristo, seja visto em Cristo. Ele está dizendo que nós devemos, portanto, reconhecer que nós não possuímos o que seja necessário para esta vida eterna, e tão somente nele, Cristo Jesus.
Estamos dispostos a abrirmos mão daquilo que nos fascina neste mundo por amor a Cristo? Estamos dispostos a nos rendermos ao senhorio de Cristo como Rei de nossas vidas, abrindo mão, dizendo: Cristo, a minha vida não sou eu que domino, eu me submeto à tua vontade, eu me submeto à tua palavra, eu me submeto à tua posição de destaque na minha vida, eu me submeto a ti, eu me submeto às coisas do reino, eu me submeto a anular, não sou eu mais quem vivo, como diz Paulo, mas Cristo vai viver em mim. Eu abro mão de todas as coisas para viver, para engrandecer a Cristo. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia, não abre mão, não se quebranta, não se curva ante Cristo, não pode ser seu discípulo. Meus amados, essas são as condições que Cristo coloca: amá-lo mais do que todas as coisas, e este amor será visto pela obediência. Assumir o compromisso de sofrer por Cristo, está disposto a isso, não abrindo mão de Jesus, embora o mundo nos ameace, e retirar da nossa vida tudo aquilo que tenta ocupar este lugar central e primordial de Jesus, renunciando a tudo quanto somos e temos para sermos os seus discípulos. É compromisso, é dedicação, é um preço a ser pago. E que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, nos capacite para que a cada dia assumamos o discipulado como princípio de vida. O discipulado, ou seja, ser mais parecido com Cristo, obedecer mais a Cristo, viver mais para Cristo. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus.